Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a segunda parte, ou a segunda etapa que a gente tem da Segunda Guerra Mundial, as mudanças que aconteceram na guerra a partir de 1942, beleza? Então vamos lá. Então só lembrando, a Segunda Guerra Mundial ela começa com a invasão da Polônia, quando os alemães vão anexando territórios, anexam a Áustria, anexam os Sudetos, a Polônia sabia que eles seriam os próximos, fazem um acordo com a Inglaterra, né, de defesa da Polônia, e quando a Alemanha invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. E a invasão da Polônia é marcada por uma divisão da Polônia entre a Alemanha e a Rússia, que é o Tratado Ribbentrop-Molotov, ou que nós chamamos também de Tratado de Não Agressão, que é um tratado dos alemães com os russos do tipo, eu não vou ser seu aliado, mas eu também não quero ser o seu inimigo. E a primeira fase da Segunda Guerra Mundial é marcada por uma superioridade militar alemã muito grande. Os alemães eles tinham uma nova tática de guerra chamada de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, e eles tinham um armamento superior, melhores aviões, melhores tanques, melhores submarinos, melhores metralhadoras, tropas melhor treinadas, e com isso eles vão conseguir conquistar praticamente a Europa inteira em 1942, até 1942. O mundo todo achava que os alemães eram invencíveis até 1942. Só que em 1942 a gente tem duas grandes mudanças. Primeira mudança, né? Os alemães eles desrespeitam o Tratado de Não Agressão e eles fazem a Operação Barbarossa ou Operação Barba Ruiva, né? Na qual os alemães eles resolvem invadir a Rússia. Todos os generais de Hitler foram contra, mas o Hitler insistiu nisso, que ele precisava dos campos de petróleo, ele precisava do minério de ferro, ele precisava ter acesso a isso, e ele então desrespeita o Tratado de Não Agressão e ele acaba invadindo a Rússia. O Stalin foi pego tão de surpresa que ele levou 10 dias para ordenar uma contraofensiva disso daí. Mas no final das contas, a Rússia, por causa dessa invasão, por causa dessa Operação Barbarossa, acaba entrando na Segunda Guerra Mundial. E quando a Rússia entra na Segunda Guerra Mundial, ela entra com duas grandes armas. A primeira arma era o General Inverno, né? O Hitler achou que ele ia conquistar rapidamente a Rússia e que eles iam conquistar antes do inverno chegar, não foi o que deu, não foi o que aconteceu, né? E os russos, eles usaram a mesma arma que derrotou Napoleão, que foi o frio gigantesco deles do General Inverno. E a outra coisa foi um grande apoio da população civil para a guerra. Na verdade, a população russa ela teve que apoiar o esforço de guerra. Eles tiveram um sacrifício gigantesco por causa disso, mas a população ela se envolveu nisso que nós chamamos de a Grande Guerra Patriótica. Os russos não chamam a Segunda Guerra Mundial de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de a Grande Guerra Patriótica, porque era os comunistas, os camaradas comunistas tendo que lutar contra os opressores fascistas. Então, ao contrário do que o Hitler esperava, porque o Hitler esperava entrar na Rússia e ser recebidos como libertadores, eles na verdade foram recebidos, né, à base de bala pela população russa que queria que os nazistas fossem embora. Então essa resistência da população russa, do exército russo, da população civil russa, foi uma grande pedra no sapato para os russos. E a frente russa foi a pior de todas, eu vou falar disso um pouco mais para vocês na frente. Além disso, em 1942, a gente tem a entrada dos Estados Unidos na guerra. Na verdade, os Estados Unidos já estavam ajudando a Inglaterra na guerra, levando suprimentos para eles, e os Estados Unidos sabia que uma hora ou outra eles iam ter que entrar na guerra. Então eles estavam se preparando para uma guerra, especialmente contra o Japão. Porque os Estados Unidos, o grande foco deles na Segunda Guerra Mundial não foi o teatro de operações da Europa. A maior parte das batalhas que os americanos se envolveram foi no Pacífico. Por que isso? Aqui você tem os Estados Unidos, aqui você tem o Japão. O Japão tinha conquistado Coreias, tinha conquistado parte da China, estava conquistando essas partes todas aqui. E os Estados Unidos sabia que os inimigos deles, que eles teriam que enfrentar, seriam os japoneses. Então, antes dos Estados Unidos entrar na guerra, eles estavam se preparando para isso e pegando todos os seus navios de guerra e colocando num porto aqui no Havaí. Aqui você tem um arquipélago que pertence aos Estados Unidos, né, que é um estado fora dos Estados Unidos, que é chamado de Havaí. E eles estavam colocando todos os seus navios de guerra nesse porto chamado de Pearl Harbor, Porto Pérola, né, onde é que eles iriam fazer esse esforço de guerra, né,
preparando esse futuro ataque contra os japoneses. E os japoneses, sabendo disso, eles resolveram fazer um ataque preventivo e eles mandaram aviões do Japão atacar o Porto Pérola aqui no Havaí, né? E eles fizeram esse ataque preventivo, o que na verdade provocou uma grande reação nos Estados Unidos, que forçou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então o ataque do Japão a Pearl Harbor vai forçar os americanos a entrarem na guerra, provocou uma grande onda de nacionalismo, de revanchismo, né, e vai forçar essa entrada dos Estados Unidos na guerra. E agora os países do eixo eles estão enfrentando dois novos inimigos, né, porque agora eles estão enfrentando a Rússia e também estão enfrentando os Estados Unidos. E no teatro de operações da Europa, teatro de operações é onde a guerra acontece, onde é que você tem as batalhas, a gente na verdade tinha tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Você tinha a frente russa, né? Esse daqui é o mapa da Europa, e aqui é onde aconteceu a frente russa, onde é que os nazistas invadiram a Rússia, e aqui é onde é que aconteceram as piores batalhas de toda a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que nessa frente russa aqui tenha morrido aproximadamente 25 milhões de pessoas das 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, os russos estavam conseguindo impedir o avanço dos alemães aqui, mas a um custo muito alto. Além disso, né, os Estados Unidos ele vai ajudar na conquista aqui do norte da África, e aqui a gente tem um pezinho do Brasil, mas isso eu explico outra hora para vocês, né, que vai participar dessa conquista do norte da África, e depois eles vão começar a conquistar a Itália. O Benito Mussolini ele acaba sendo assassinado, né, o governo fascista ele é deposto. Na Itália você tem os partisans, né, que são os militantes contra o fascismo dentro da própria Itália, e os nazistas vão ter que assumir o governo aqui da Itália para impedir que os americanos prossigam. Mas aqui os Estados Unidos, com uma ajudinha do Brasil, eles vão conseguindo subir aqui, conquistando a Itália. Mas tudo isso daqui estava custando muito caro, especialmente para os russos. Então os três grandes, que são o Stalin da Rússia, Winston Churchill da Inglaterra e o Roosevelt dos Estados Unidos, eles se reúnem e eles decidem que era necessário você abrir uma nova frente de batalha. Você dividir a força dos alemães. Então eles vão fazer uma operação que é chamada de Dia D, quando eles desembarcam as tropas aqui no norte da França, nas praias da Normandia. E quando isso daqui acontece, foi um grande desembarque, né? Ali do lado você tem um mapa. Ali você tem o mapa, né, de todas as forças que foram desembarcadas nessa praia num único dia, um desembarque gigantesco, muita gente morreu, né, nesse processo aqui, mas quando eles conseguem fazer isso, eles vão dividir a força dos alemães, porque agora os alemães têm que lutar contra os russos aqui, têm que lutar contra os alemães aqui, contra os americanos aqui, e têm que lutar contra americanos, ingleses, canadenses, franceses aqui. E isso vai ser o começo do fim para os alemães. Tá? Começa então a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães vão sendo derrotados. Na frente russa, você tem algumas das maiores batalhas de todos os tempos, né? Uma das maiores batalhas é essa que ilustra esse slide aqui, que é a Batalha de Kursk, que foi uma batalha que envolveu 8.000 tanques, né? Onde é que você teve mais de 1 milhão de soldados, né, só envolvidos nessa batalha, uma das maiores batalhas, né, de todos os tempos. E os russos eles foram empurrando os alemães de volta. Estados Unidos e Inglaterra, seja pela Itália ou pela França, eles também vão encurralando os alemães, né? E em 1945, os russos eles conseguem invadir Berlim, isso foi em maio de 1945, os russos tomam conta da cidade de Berlim, Hitler se tranca num bunker, provavelmente ele acaba se suicidando, né, junto com a sua amante chamada de Eva Braun, e os russos, eles invadindo Berlim, forçam a rendição dos alemães, e a Alemanha ela é derrotada em 1945. Só que tem um detalhe, a Itália já tinha sido derrotada, os alemães foram derrotados, mas tem um terceiro país, que é o país do eixo, que é o Japão. E o Japão, ele tinha um conceito de honra chamado de Bushido, né, que é o conceito de honra do código de honra dos samurais, onde é que é melhor a morte do que a vergonha da derrota. Então os japoneses eles continuaram na guerra, eles continuaram nesse esforço de guerra, especialmente contra os americanos. E se os alemães foram derrotados em maio, né, os japoneses não estavam se rendendo, não estavam se rendendo, não estavam se rendendo. Então os americanos acharam que era melhor forçar a rendição dos japoneses, testando uma nova arma,
que eles tinham desenvolvido. E por causa disso, os americanos eles forçam a rendição dos japoneses em agosto de 1945, jogando uma bomba atômica em Hiroshima, 50 mil pessoas mortas instantaneamente, e depois em Nagasaki, 60 mil pessoas mortas instantaneamente. E quando o Japão viu que tipo de armas eles iriam enfrentar, que tipo de bombas que eles iriam enfrentar e o tamanho dessa destruição, os japoneses então se rendem em agosto de 1945. E depois da rendição dos alemães, né, a gente tem uma divisão que acontece da Alemanha, que vai ser dividida entre os países vencedores na Conferência de Potsdam. E essa conferência vai dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Uma comunista, né, dos russos, outra americana, outra inglesa e outra francesa. Só que os países capitalistas não queriam que um novo conflito acontecesse. Então eles pegaram e devolveram esse território de volta para o governo alemão. Os russos não. Então a gente tem uma divisão da Alemanha entre duas partes. Uma parte capitalista e a outra parte comunista. E isso vai acabar antecipando o tipo de conflito que a gente vai ter depois da Segunda Guerra Mundial, que é um conflito entre capitalismo e comunismo que é chamado de Guerra Fria. Mas isso é assunto para os nossos próximos vídeos. Lembrando que tudo que eu expliquei aqui foi de uma maneira mega ultra resumida, né? Tem muitos outros detalhes bem interessantes aqui na Segunda Guerra Mundial, mas isso a gente vai estudar de uma outra forma. Certo, pessoal? Abraço!